Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Maravilha? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, e entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Ok? Nós somos um grupo de 9 professores. Cada professor está abordando um tema diferente, tá certo? Você vai encontrar aí uma playlist com vídeos variados, tratando de teatro, desde contação de história, a teatro contemporâneo, teatro moderno, essa linguagem da história do teatro também, na qual eu estou trabalhando, tá certo? Então é isso, seja muito bem-vindo, puxa a cadeira, senta no chão. E a ideia da aula, a ideia desse bate-papo é a gente trocar um pouco de ideia, mas sobretudo estimular você a fazer a sua própria pesquisa, é claro, certo? Estou gravando da minha casa, para você que está vindo pela primeira vez, é óbvio. Estou gravando da minha casa, às vezes passa uma moto com barulho um pouco mais alto, às vezes é um cachorro que late um pouco mais alto, e assim vai indo. E a ideia é a gente trocando essa prosa e descobrindo as coisas juntos. Maravilha? Bom, o professor aqui organiza as ideias de forma bem tranquila. Tá vendo o carro de som? É isso, gravação em casa. O professor aqui organiza as ideias de forma muito tranquila, né? Carro passando, tá vendo? Gravação em casa é assim. O carro do ovo. Enfim, essa ideia de construção do conhecimento em casa fica mais essa questão da prosa mesmo. Numa aula, a gente conseguiria demonstrar, vamos dizer assim, nós conseguiríamos fazer uma aula demonstrativa através de recursos de data show, né, ou de projeção de imagens, e organizar melhor o pensamento dentro dentro de uma visão, dentro de uma narrativa expositiva. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu falei antes, né? Bom, ainda bem que o professor avisou. Bom, gravando em casa, tem essa coisa da informalidade mesmo, a gente vai nessa prosa, papo aberto, trocando figurinha, né? E se fosse uma aula presencial, a gente teria uma outra didática, né? Uma outra metodologia para poder apresentar essas informações, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos à aula de hoje, tá bom? Bom, eu venho trabalhando a história do teatro, né? E eu dei uma estacionada já algumas aulas sobre o teatro grego. Bom, já fiz vídeo específico sobre o teatro grego, sobre tragédia, sobre cada tragediógrafo, sobre cada comediógrafo. A Grécia nos dá um repertório intelectual muito interessante para que a gente possa pensar sobre teatro, sobre ciência, sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre uma infinitude de assuntos. Então fica muito difícil sair da Grécia. Tá certo? Nesse momento, os vídeos, o professor está falando um pouco sobre as obras dos tragediógrafos. Então, eu já fiz vídeo falando do Sófocles, já fiz vídeo falando do Ésquilo. Esse é o nosso primeiro vídeo falando das obras do Eurípides. Ok? Tem um vídeo específico falando do Eurípides. Então, nesse vídeo o professor vai se dedicar a falar um pouco da obra do Eurípides. Tá certo? Bom, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, vou tentar falar de forma muito resumida sobre o Eurípides, ok? Bom, Eurípides foi o nosso terceiro grande tragediógrafo, né? Temos os dois primeiros, Ésquilo, o segundo, Sófocles, o terceiro, o Eurípides. Bom, vamos partir do princípio de que, assim, quanto mais velho era o tragediógrafo, mais velho, ou seja, o pioneiro da tragédia, era muito preso às questões tradicionais, religiosas. E na medida que a tragédia vai se reformulando ao longo do tempo, ela vai perdendo um pouco esse caráter litúrgico, religioso, e ela vai tomando um aspecto mais popular. Então, Eurípides é o porta-voz, né, desse estilo. Eurípides é o, vamos dizer assim, o termo seria, vamos dizer assim, ele abre a porteira dessa ideia de uma discussão teatral, onde ele consegue colocar deuses e homens dentro do mesmo contexto de conflito, de dores e de questionamentos.
sobre a vida. Vamos pensar assim, os primeiros tragediógrafos, né? Vamos pegar o Ésquilo, era o cara que colocava os deuses num patamar, né? Deus aqui em cima, homem aqui embaixo, e homem sempre fazendo reverência aos deuses. O segundo tragediógrafo, que foi o Sófocles, ele conseguia trazer o homem um pouquinho mais para cá, mas ainda assim tinha uma predominância da questão religiosa imperando no discurso e na obra. Agora Eurípides, ele coloca aqui, ó, em igualdade. Pô, se é Deus ou se é imortal, beleza, mas se sente raiva, ciúme, inveja, alegria e dor, como eu sinto. Certo? Mais do que isso, Eurípides, né, por não ter uma formação aristocrata, como os outros dois grandes tragediógrafos, ele conseguiu formar, né, ele conseguiu aproximar a sua tragédia das lamentações do povo, ou seja, era um cara que estava ali, né, junto com as pessoas. Então ele conseguiu aproximar a tua obra do sofrimento de quem estava ali no dia a dia. Então vamos dizer assim, dentro desse contexto, né, vamos pensar na realidade da Grécia, em 400 anos antes de Cristo, nós estamos falando de um período onde mulheres não votavam, mulheres não eram consideradas cidadãs, ok? Então assim, vamos pensar na classificação de pessoas, vamos pensar nas pessoas que estavam classificadas como não cidadãs, mulheres, escravos e estrangeiros, certo? E estrangeiros. Então, nós tínhamos idosos também e crianças, né? Então, nós temos aí uma classificação de pessoas que os gregos não consideravam cidadãos, ou seja, as pessoas não votavam, não tinha voz ativa nas discussões daquilo que seria bom ou não, né, para a sociedade, para o senso coletivo. Mas Eurípides foi o cara que quebrou isso e conseguiu trazer nas suas tragédias já os primeiros conflitos. Eu tenho aqui algumas anotações que eu quero fazer bem rápida. Então vamos lá, ó. Que o microfone está aqui embaixo, então para a gente deixar aqui, ó. O microfone está aqui embaixo para captar legal o som, tudo bem? Vamos lá, ó. O seu grande feito está na criação de personagens femininas. Olha só, abominando a condição submissa da mulher perante a sociedade grega. Sua indignação contra injustiças sociais fez com que não olhasse somente para mulheres. Os escravos, os estrangeiros e os cidadãos menos privilegiados também foram abordados em suas peças, ok? E para falar um pouco da força da mulher nessa construção da narrativa do Eurípides, nós vamos nos aprofundar na obra As Troianas. Bom, o que foram as Troianas? Só para a gente poder relembrar, tá? Eurípides escreveu mais de 90 tragédias, ok? E também dos 3 grandes tragediógrafos, como que eu posso organizar isso? Bom, dos 3 grandes tragediógrafos, foi o que teve a maior quantidade de obras preservadas ao longo do tempo. Vamos pensar assim, Sófocles e Ésquilo conseguiram, aí vamos dizer assim, né, sobreviveram ao tempo 7 obras de cada um. Eurípides conseguiu manter, né, vamos dizer assim, sobreviveu ao tempo um total de 16 ou 17 obras do Eurípides, ok? Chegaram nos tempos de hoje. Algumas dessas obras são Medeia, Electra, Heracles, as Troianas, Helena, as Fenícias, as Bacantes, ok? Essas são só algumas delas. E o que se deu também, o fato de ter preservado, a que se deu ao fato de ter sido preservada. Peraí, professor, organiza essa ideia direito, vamos lá. Vamos lá. Como eu falei nos outros vídeos, às vezes a ideia vem mais rápido do que a cuca processa. Calma lá, vamos lá. O que contribuiu para que essas obras também fossem preservadas, até os dias de hoje, foi que muitos dos pensadores romanos, por que romanos? Porque posteriormente Roma invadiu o território grego, né? Muitos dos pensadores romanos beberam na fonte de Eurípides. Então vamos pensar assim, que os romanos invadiram a Grécia, ok? Vai fazendo a soma dos fatores. Os romanos invadiram a Grécia.
Os romanos beberam na fonte do conhecimento dos gregos. Posteriormente, Jesus Cristo foi crucificado dentro de um território que era governado pelo Império Romano, ok? Bom, a Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, só para você conseguir entender como nós somos, como nós bebemos na fonte dessa cultura, como os romanos beberam na fonte dessa cultura e como nós bebemos na fonte da cultura romana. Sim? Que doideira isso, né? Bom, voltando às troianas. Só quando a gente se atenta ao nome, troianas, nós vamos... Troianas vem de Troia. Lembra da história do cavalo de Troia, né? Da guerra entre Esparta contra o território troiano, ok? Lembra que tem aquele filme do Aquiles que tem o Brad Pitt? Lembrou também? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, o professor vai fazer uma síntese bem rápida, né, na próxima aula, porque assim, as troianas é um espetáculo que se dá, né, o contexto dessa obra, dessa tragédia grega, se dá no pós-guerra, ou seja, depois que a Grécia ganhou, depois que a Grécia venceu Troia, né, depois que os espartanos venceram Troia. Então, pós-guerra é onde se dá a história das troianas. Por quê, professor? Porque com os troianos todos vencidos, sobreviveram as mulheres. E nós estamos falando de um período que, quando você era vencido em uma guerra, naturalmente você se tornava escravo do vencedor. Então, nós estamos falando de mulheres que foram escravizadas pelos espartanos. Tá certo? Então, a grosso modo, esse é o contexto dessa tragédia grega escrita por Eurípides na obra As Troianas, ok? Na nossa próxima aula o professor vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Troia e depois nós vamos nos aprofundar nos personagens das Troianas de Eurípides. Maravilha? Até a próxima aula. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra. Professor Paulo. Valeu!